Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa opinião, né? Eu vou falar a minha, a Aline vai falar logo depois a dela, sobre Malta, né? Já que a gente está completando aí 2 anos aqui em Malta, então eu vou dar meu parecer do que eu acho, do que eu não achei, ou o que eu sinto, enfim, tudo. Vou falar tudo sincerão, as coisas que eu acho boas, as coisas que eu acho ruim. Claro que quando a gente chegou aqui, todo lugar é sempre tudo uma novidade, tudo, né, mil maravilhas. Como a gente sempre reforça e fala em todos os locais que a gente vai, né, sempre tem defeitos, todo lugar tem defeito, nem, não existe lugar perfeito, né. Mas, tipo, a gente gostou bastante de Malta, eu acho que um fator que contribuiu bastante para a gente gostar, né, logo de cara foi a questão clima, né, principalmente, porque nos 7 anos que a gente viveu na Irlanda, a gente, né, não gostava do clima, vento, chuva, falta de sol, principalmente. Então isso facilitou bastante. A gente teve muito mais qualidade de vida, né, com relação a aproveitar mais, a poder sair em restaurantes, né, conhecer outros lugares, comer outros tipos de comidas, né, que a não ser as normais que a gente vê lá, ouvia lá na Irlanda, né, fish and chips e afins. Fish and chips, né, então é o tradicional, né, que uns dizem que é tradicional da Inglaterra, eles dizem que é também deles, que é o, né, o peixe com batata, e aí eles também colocam lá a ervilha, e aí tem o tartar sauce. Já que a culinária é bem mais ampla, né, tem outros tipos de culinárias, não só, né, a maltesa, mas também tem, né, diversas, tem libanesa, tem grega, tem espanhola, tem a italiana, principalmente por estar próximo, né, da Itália. Isso também para nós foi muito bom porque a gente pôde aproveitar mais, né. Na Irlanda a gente acabava meio que, para que a gente vai ir? A gente gasta um monte, gasta bastante, né, para comer fora lá na Irlanda e acaba não sendo tão bom. Então em Malta aqui a gente tem toda essa diversidade, né, de restaurantes para poder ir. Sem contar também, claro, apesar de ser uma ilha bem pequena, né, menor ainda do que na Irlanda, a gente tem também as belezas das praias, né, então, tipo, para todo lado que a gente vai, a gente caminha para um lado, 15 minutos está em praia, a gente, né, do outro lado também, então para qualquer lado que a gente vai, a gente tem as praias. E isso também é bem interessante porque a gente consegue aproveitar, então muitas vezes, né, a gente terminava do trabalho, poderia, né, curtir uma praia, que no verão o sol daí ficava um pouco mais tarde, então a gente conseguia aproveitar mais no final de semana também. E também, né, eu particularmente posso falar que deu uma qualidade de vida também, porque lá na Irlanda já, mesmo trabalhando como, né, chefe de cozinha, coisa que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu sei o quão árduo isso é. E aí, vindo para Malta, eu decidi, né, já que aqui em Malta é tão grande essa área de iGame, eu decidi, né, tentar essa área, que era uma área de Customer Support, que eu já tinha, né, uma leve experiência no Brasil, e eu tentei também para poder ter essa qualidade de vida, porque afinal de contas é maravilhoso ser chefe, né? Como eu falei, é uma das minhas paixões, mas, né, a gente trabalha 12, 13 horas, é bem cansativo e a gente basicamente, quando a gente consegue ter o tempo para aproveitar, a gente não quer aproveitar, a gente quer descansar. Então aqui Malta também me proporcionou, então para mim particularmente também, isso me deu essa qualidade de vida, né, de poder estar trabalhando, né, em escritório, né, em office. Claro, eu consigo trabalhar de casa também hoje, então eu consigo ter essa liberdade maior de ter essa qualidade de vida para poder trabalhar e também aproveitar as outras coisas. Por questão daí não tão boa, né, que Malta, por ser, como eu mencionei, muito pequena, a gente não tem assim uma abrangência de oportunidades, assim, vamos dizer assim, supermercados, lojas, então isso influencia um pouco, né, no meu ver, porque a gente acaba, né, digamos, se tu quer comprar determinadas coisas, infelizmente, às vezes tu vai ter que ir comprar online, tu não vai ter isso físico. Mas eles têm algumas opções, vamos dizer, supermercados, tem várias marcas de supermercado que a gente consegue, né, que eu até brinco normalmente com a Aline, né, o supermercado para mim é quase que uma Disneyland, porque eu vou, nunca reclamo de ir, a gente normalmente eu vou a casa, né, uma semana eu vou por mês, por semana eu vou no mercado, então eles têm essas opções, mas também não é assim, nossa, vamos ir tirando o Lidl, né, que é uma marca conhecida na Europa, eles não têm outros mercados, são um pouco menores, então a diversidade não é tão grande assim. E claro, né, tipo,
uma das nossas reclamações que a gente dizia antes pela Irlanda, né, para a gente morar na Irlanda e também ser uma ilha, é que para qualquer lugar que a gente gostaria de ir, a gente tinha que ir de avião, porque, né, sei lá, se a gente não possui carro aqui, mas se a gente fosse alugar carro, a gente teria que ir de avião, porque não tem condições, né, de sair de uma ilha. Claro, existe uma opção, que é, se tu tivesse carro ou alugasse carro, tu pegar um ferry, mas acaba sendo muito mais caro e não tem vantagem nenhuma. Então, isso também, para mim, considerou como um fator negativo. Muitas pessoas também falam, às vezes, por isso, por ser pequeno, porque uma hora tu acaba enjoando, porque tu acaba vendo tudo. Realmente, existe bastante coisas para se fazer, né, na ilha, mas ela é uma ilha pequena, então tu acaba, né, meio que já no primeiro ano conhecendo todos os lugares, todas as praias, fazendo de tudo, tu acaba meio que ficando limitado e aí tu acaba meio que voltando nos outros lugares no ano seguinte. Claro que sempre tem aquela situação que tu vai num lugar e tu gosta, daí tu vai voltar, tem as nossas praias preferidas também, né, que a gente tem, mas também tem isso, né, então tem essa limitação. Considerando a questão que eu acho que uma boa parte reclama quando chega aqui em Malta, né, da questão das calçadas serem muito pequenas e aí as pessoas acabam colocando lixo nessas calçadas, né, porque a coleta é seletiva, mas é aquilo, as pessoas acabam colocando quando querem, às vezes nem seguem, né, o fluxo do dia do lixo, e aí o lixo acaba atrapalhando, a gente não consegue caminhar, trânsito é um infernal para quem tem carro, problemas, né, de uma ilha pequena que não tem estrutura, que eu acho que pelo a quantidade de habitantes que tem na ilha, né, e pelo tamanho que ela é, mesmo assim não comporta tudo isso. E claro, considerando também que no verão, para nós que vivemos aqui é maravilhoso, né, porque a gente não precisa viajar para aproveitar o verão, né, então a gente até brinca, né, que muitas pessoas vêm passar as férias aonde a gente mora, né, então isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo também enche muito, né, o país e isso acaba também dando uma certa contribuída negativamente, porque isso fica bem difícil, às vezes as praias estão todas lotadas, se tu vai tentar pegar um táxi demora um tempão, se for pegar um ônibus então nem se fale, né, porque daí é muito cheio, porque daí também além de ter os turistas, né, vamos dizer, as crianças não estão em escola, então estão de férias, né, os pais também normalmente tiram férias, então é um caos em geral. Para mim, basicamente, é mais ou menos esses tópicos aí. No geral, eu acho que Malta tem mais benefícios do que, né, malefícios, mas é aquela coisa, eu acho que por ser uma ilha bem pequena, não é um lugar que eu literalmente me veria, né, muito tempo vivendo. Né? Claro que a gente também não esperava viver os 7 anos que a gente viveu na Irlanda, mas eu diria, se eu tivesse assim, você se veria 5 anos em Malta? Possivelmente não. Eu acho que, tipo, a gente tem a agradecer, assim como a gente tem, né, muito a agradecer todos os 7 anos que a gente viveu na Irlanda, e nesses praticamente 2 que a gente está em Malta também tem a agradecer, né, pela experiência, por tudo, por estar vivendo esse sonho de poder morar num lugar onde tem praia, onde tem verão, onde tem sol. Afinal de contas, a gente tem sol aqui 300 dias do ano, tem sol aqui em Malta, né? Então isso é maravilhoso, né? A gente poder, principalmente até no mesmo inverno, né, a gente ter aquele tempo assim, não me importo com frio, a gente nunca se importou com frio, né? Afinal de contas a gente veio num estado, né, do Brasil que é frio, mas desde que tu tem o sol, facilita, então Malta aqui é maravilhoso para isso. Mas, com relação a isso, com certeza eu não ficaria por muito tempo aqui, mas só tenho a agradecer e acredito que tem muito mais pontos positivos do que negativos sobre Malta. Essa então é a minha visão. Tipo, não vejo maiores problemas, assim, coisas às vezes pequenas, pessoas, né, complicadas ou ruins tem tudo que é lugar, preconceito também tem tudo que é lugar, mas de uma maneira geral a gente também não vê muito preconceito, claro, as pessoas talvez mais velhas, né, maltesas têm um certo preconceito, mas, né, no geral, os mais novos, as pessoas são bem bacanas, bem solícitas, amigáveis, e por ter também, eu acho, uma diversidade de nacionalidades aqui em Malta, eu acho que também isso facilita um pouco. Vamos fazer uma brincadeira agora. Tá, vamos lá.
Vou inventar aqui agora, Vamos tá? lá. Tem que ser resposta rápida. De frente com a Aline. Isso. Sim ou não? Indicaria Malta? Ficaria, com certeza. Teria vindo antes para a Irlanda ou teria vindo antes para Malta? Depende, eu acho, da situação em que a pessoa está. No nosso caso, eu diria, hoje vendo, né, por a gente ter ido para a Irlanda sem inglês, eu acho que a gente, se a gente tivesse invertido, por exemplo, e vindo para Malta, acho que a gente não ia ter a mesma experiência e talvez a gente ia, de repente, odiar a Malta. Apesar de, né, falar o inglês e tudo mais, eu acho que a gente fez a escolha certa indo para a Irlanda, porque acaba, né, talvez praticando mais o inglês, porque, né, todo mundo é nativo, afinal de contas aqui tem o maltês e o inglês, então acho que a gente fez a coisa certa. Lugar preferido em Malta? Com certeza, eu acho que é um lugar fora do comum, que eu acho que todo mundo que vem e pesquisa sobre Malta deve ir, que é a Blue Lagoon. Com certeza a Blue Lagoon é fora de série, a gente já viajou para outros lugares na Europa, né, como algumas praias da Irlanda, da Espanha que a gente foi, e que a gente viu praias lindíssimas, mas realmente a Blue Lagoon é sensacional. Um lugar também que ninguém deveria deixar de ir e um lugar que tanto faz, tanto fez, tu nem voltaria em Malta. Eu acho que a Ilha de Gozo, né, para quem não sabe, então a gente tem 3 ilhas, né, em Malta, então é Malta, a ilha de Gozo e tem mais uma outra ilhazinha que até Que é a Comino, que é a Comino, que é a Blue Lagoon. que é a Blue Lagoon. Eu acho que a cidade, né, também de Gozo, a ilha de Gozo é bem bacana o lugar, tem umas cavernas, tem umas praias também bem bonitas para ir. Eu acho que eu exploraria também a ilha de Gozo. E em Malta, que eu, para mim, tanto faz, tanto fez. Difícil? Pergunta é Tá, tudo bem, difícil essa, tudo bem. mas não sei, Tu não, indicaria então explorar não e era sei, isso, não não, tem nenhum lugar específico, não tem não tem problema. nenhum lugar Vamos lá específico. rapidão. Se fosse um político ou alguém que tivesse poder no país, o que tu mudaria? Seria a primeira coisa. Existem alguns lugares que poderiam ser mais explorados, um deles é esse que a gente está, né, que é a Manuel Island, que eu acho que é um lugar bacana e que eu acho que se fosse bem explorado poderia ter um espaço bem bacana assim para receber tanto moradores quanto turistas. Então acho que o principal acho que é isso e claro, tipo, eu tentaria mudar um pouco a estrutura, transporte, porque, né, com tudo isso acho que a gente acaba meio que talvez de repente se tivesse um transporte melhor, talvez as pessoas tivessem menos carros, e isso também contribuiria para o trânsito. Acho que em uma maneira de geral, eu acho que essas coisas que eu faria. Bom, eu acho que o Cris já falou muita coisa boa aí nesse vídeo até agora e eu vou vir então com um sincerão mais maldoso, mais ruim. Vamos com a parte ruim, porque eu acho que o Cris, não sei se vocês concordam comigo, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que ele elogiou demais Malta. Ele falou pouco mal de Malta, mas é porque ele gosta, né? E opinião, cada um tem o seu, né? Enfim, eu concordo com tudo que ele falou. Acho que Malta realmente é um lugar para ser elogiado. Porém, contudo, entretanto, vamos falar então da parte ruim. Salário é ruim? Não. Depende. Depende da profissão, do que tu vai exercer. Por exemplo, eu trabalharia aqui como barista ou housekeeper? Não. Por quê? Porque o salário para trabalhos operacionais não qualificados são pagos de forma muito ruim, né? Em torno de 800, 900 euros, aí até podendo ser até mais. Mas já para trabalhos na área de iGaming, fintechs, né, que é da área de financeiro, que tem muita coisa de cripto aqui, forex, quem tiver curiosidade de pesquisar o que são essas coisas, são moedas diferentes, né, câmbios diferentes, enfim, tem um monte de fintech aqui e empresas de iGaming. Portanto, para essas empresas ou para empregos administrativos, tem salários bons. Então, assim, o salário é bom, depende novamente da profissão, do que tu vai exercer aqui em Malta. Nós estamos satisfeitos, são salários bons nas nossas áreas, no que a gente está exercendo, mas lembrando que a gente veio com o inglês. Em relação a vir para Malta ou não, né, já falando dessa questão de intercâmbio, eu faria intercâmbio em Malta primeiro? Não. Vou acrescentar aqui o porquê que não, né? O Cris já falou a opinião dele, enfim. Na minha opinião, a questão do inglês e do dinheiro vai influenciar na tua experiência. E outros países pagam melhor para quem não tem inglês. Então, lá 8 anos atrás, quando a gente veio morar fora, se eu tivesse que escolher um país, eu ia escolher aquele que ia me pagar bem, que é o caso da Irlanda, embora o custo de vida seja altíssimo, e ia escolher um lugar também que tem inglês como primeira língua, que é o caso da Irlanda e não é o caso de Malta. Ah, mas Malta fala 2 línguas, é a língua também materna deles.
mas dentro de casa, muitos deles só falam maltês. Então, no final, é uma segunda língua, não é uma língua que tu nasce e vive falando aqui. Então, eles falam as duas línguas, sim, tu vai aprender inglês em Malta, mas essa é a minha opinião, gente. Eu acho que tem que ir para o Canadá, tem que ir para a Austrália, tem que ir para a Irlanda, tem que ir para a Inglaterra, mas Malta eu ainda acho que não é o primeiro país, pode ser o segundo depois de tu aprender inglês. Então, tendo inglês, tu vai ter ótimas oportunidades. Já não tendo inglês, de novo, vai se ferrar bastante, ganhando pouco e trabalhando nesses empregos que são muito cansativos e pagam pouco. Então, a motivação ali para aprender inglês vai ficar baixa, entendeu? Então, para mim, isso aí são coisas ruins de Malta, tá? Em relação ao lixo, que o Cris deu uma mencionada aí, mas eu acho que eu vou me aprofundar mais na questão do lixo, tá? É uma coisa que incomoda, sim. É uma coisa que é mais culpa dos cidadãos ou das pessoas residentes aqui. É a culpa das pessoas. Mas, claro, o governo também poderia entrar com uma organização melhor da coleta do lixo. Então, a gente tem muito lixo nas ruas, porque justamente como o Cris falou, as pessoas colocam nas datas erradas o lixo na rua e acumula, fica feio, tem um monte de vídeo aí rolando, viralizando, mostrando esses lixos, a desorganização, a limpeza, sem falar a questão de casas, né, imóveis. Tá virando como a gente fala em inglês, né, concrete jungle, né, uma floresta de concreto aqui. Então, assim, tem lugares que a gente não consegue nem enxergar o sol, ou enxergar o mar, ou enxergar pessoas, porque tu fica num círculo rodeado total de concreto, muito prédio, e não tem quase nada de verde. Então, o que influencia no ar, o que influencia no clima. Já em relação à Irlanda e Malta, a questão de ser promissora profissionalmente, eu acho que a gente cresceu aqui mais porque a gente tem menos competição e tem mais poder de negociação de salário. Tem menos competição, né? O país é menor, então eu acho que na questão de profissão aqui eu ainda acho que é mais promissor no sentido de rapidez. A gente cresce muito rápido aqui se a gente for um bom profissional. Eu estou enfatizando mais as coisas negativas aqui porque o Cris já falou muita coisa boa, que eu concordo com tudo, mas eu acho que também é bom a gente saber, né, dos defeitos, né? Como o próprio Cris falou, nenhum lugar é perfeito, então a gente também tem que mencionar coisas aqui que vocês vão encontrar que talvez vocês não estão esperando. Por exemplo, estrutura. Talvez vocês estão vindo para cá e estão esperando um negócio organizado, limpo, maravilhoso, que tudo que funciona, não tem burocracia, não tem nenhum problema, as pessoas, né, estão sempre simpáticas, bem educadas, e não, e aqui é como qualquer outro lugar, Irlanda, Brasil, como qualquer outro lugar, vai ter gente estúpida, gente mal educada, gente que não vai falar obrigada, serviço que não vai funcionar talvez tão bem, burocracia, enfim, coisas erradas, corrupção. Então, assim, é bom também a gente falar dessas coisas que talvez muitos estão esperando não encontrar e vão encontrar aqui, tá? Tem lugares, inclusive que eu brinco, já brinquei até com alguns colegas, inclusive a nossa casa, como ela é rodeada, cheia de prédios, tu não consegue enxergar mais nada além de prédio, tem uma hora que tu abre assim a janela na parte de trás da nossa casa, que parece, tipo assim, eu brinco com os gringos, né, falando isso, né, tu sabe como é que é favela no Brasil, né, quando a gente tem, né, aquele monte de casinha, infelizmente muito humilde, né, nada com manutenção boa e tal, simples, é mais ou menos assim que eu me sinto aqui, porque eles não cuidam das coisas. É diferente, a gente já foi para a Itália, inclusive esse ano, o Cris sabe, a gente foi para a Itália, tudo muito antigo, muito velho, né? A Europa é o continente velho, mas tudo com uma manutenção muito boa, assim, bem pintadinho, bem organizadinho, limpinho. E aqui o governo peca muito, e as pessoas falam que é por questão de muita corrupção, né? Porque impostos aqui eles arrecadam bastante. Então tem muita gente que fala que esse é o motivo de eles não cuidarem das coisas aqui, que tem desvio de dinheiro, porque, novamente falando, a arrecadação eu tenho certeza que não falta para eles, né? Dinheiro eles têm porque as empresas de iGaming ganham muito dinheiro. Mas aí assim, né, a questão de se pintasse tudo bonitinho, fizesse padrãozinho todas as casas, ou, né, tivesse uma equipe para cuidar das ruas emburacadas, enfim, cuidar tudo, eu acho que eles receberiam até mais turistas do que eles já recebem, eles recebem muito turista, e eu acho que teria um faturamento até muito melhor, né, como país, enfim, em relação a pessoas que vêm para cá para visitar. Outra coisa também que muita gente fala, eu já ouvi muita gente reclamar do sotaque maltês. Sim, eles têm sotaque, assim como a gente tem sotaque, e todos os países têm sotaque, tá?
E no Brasil também. Todas as regiões do Brasil têm sotaque e as pessoas reclamam que não aprendem inglês aqui por causa do sotaque. Na verdade, a dedicação de aprender inglês é através da gente mesmo, e a gente tem que ir atrás, não ficar, né, falando do sotaque das criaturas, que é por isso que a gente não aprende. E o ambiente que tu convive diariamente com as pessoas faz muita influência no teu aprendizado. Então, se eu for trabalhar como barista num café, que as pessoas ainda estão aprendendo inglês, talvez, ou que as pessoas são tudo, talvez, não tenha tanta qualificação, orientação, o inglês não seja tão, assim, ainda evoluído, com certeza isso vai influenciar no teu inglês. Agora, se tu vive num ambiente administrativo, office, que tem pessoas mais qualificadas, com mais cursos, né, que estão mais para frente, que tem inglês de tudo que é tipo de país, são pessoas mais internacionais e empresas internacionais, tu não vai reclamar do inglês. Então, o inglês também é muito do ambiente onde tu está. Então, tem muita reclamação em relação ao aprendizado do inglês aqui? Tem, mas também depende muito de ti e também do ambiente onde tu está. Uma região, algum local que tu não moraria aqui em Malta? Eu moraria em todas se eu tivesse carro ou se eu tivesse um emprego totalmente remoto, tá? Porque o trânsito, como o Cris já falou, é absurdo, é muito ruim, o país é muito pequeno, mas eu adoraria morar no norte, né? Porque é mais afastado, mas por causa do emprego eu jamais vou morar lá. Então, eu não iria para essas, né? Se tu olhar no mapinha de Malta, eu não iria nem para o extremo norte, nem para o extremo sul, eu ficaria mais na região central. Tu diria que morar em Malta tem um prazo definido para sair de Malta? É bem complicada essa pergunta porque assim, ó, tem gente aqui que está há 20 anos, tá? Conheço gente de fora que está aqui há 20 anos. Então isso é uma pergunta bem complicada porque depende de cada um, né? Tem gente que adora, tem gente que gosta e que se vê aqui para sempre, e tem gente que fica aqui 1 ou 2 meses e quer ir embora na mesma hora. Então, assim, eu acho que a gente teria o plano de ficar aqui mais tempo, que a gente não tem, já para deixar claro, a gente não tem tempo de ficar aqui muito tempo, mas eu acho que a gente teria esse plano de ficar aqui mais tempo se a gente já não estivesse tantos anos morando fora, né? 2024 fez 8 anos que a gente está morando fora, e a gente já está cansado dessa vida fora do nosso próprio país. Então eu acho que se fosse o primeiro país aqui, a gente teria ficado 8 anos aqui. Acho que sim, acho que eu teria aguentado. Mas como a gente já está muito tempo fora, é muito particular, gente. É de pessoa para pessoa. Como eu falei, tem gente que está 20 anos aqui, está muito feliz, fazendo grana, tem casa própria aqui, tem carro, está muito bem. E tem gente que vem aqui 1 mês, 2 meses e vai embora. Se tu acha que existem mais oportunidades de emprego aqui em Malta, e se tu acha que ter ou não ter cidadania influencia nessas oportunidades? Tem bastante oportunidade de emprego, sim, e claro que cidadania em toda a União Europeia influencia, ajuda muito, mas não resolve todos os teus problemas. Se você acha que Malta é um país, né, seguro para se morar? Acho sim seguro, não entendo porque que tem muita gente que manda mensagem falando, perguntando isso, principalmente para mulheres. Não sei mesmo. Me sinto muito segura e até mais segura do que na Irlanda. Se ela, ao vir para Malta, se ela tiver condições, por exemplo, de morar sozinha, de, né, ter um carro, de ter um bom lugar para morar, se tu acha que isso influencia na vivência dela no país ou isso indifere? Eu acho que se a gente estivesse aberto a pagar um aluguel mais caro, ter uma casa de frente para o mar, mais moderna, mais bonita, eu acho que influenciaria a gente a ficar mais tempo aqui. Mas como a gente já falou várias vezes nos vídeos, a gente está numa casa antiga, né, com tudo muito velho, e acho que isso também tem influenciado muito no empurrãozinho de querer ir embora. Então, assim, como eu falei, né, em relação ao inglês, o ambiente influencia muito a tua estada naquele país, né, e o teu aprendizado do inglês. Enfim, o ambiente, né, te influencia em tudo. Questão de emprego, questão de tudo na tua vida, o ambiente te influencia. É isso? E é isso. Acabamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Obrigada por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. Tchau!